Olá, povo de Deus, cronograma Bíblia todo dia, Lucas capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 50. Amados, nós já vimos muito aqui sobre essa parte que nós vamos ler hoje, sobre Jesus e João Batista. João Batista vai ficar sabendo do que o Senhor estava operando, né? E ele já estava na prisão. E aí ele vai perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Ele vai mandar perguntar isso ao Senhor através dos seus discípulos. Nós vamos ver isso, né? Nós já vimos, nós sabemos isso. Lucas não especifica, mas os outros evangelhos sim. E como eu já expliquei para vocês, João Batista, ele com certeza naquele momento tão delicado da vida dele, de tempestade, de lutas, talvez ele se perguntasse, se ele não é o libertador, por que ele não me tira da prisão? Né? Muitas coisas devem ter passado pela cabeça de João Batista, assim como passa pela nossa quando nós estamos em tempos de tribulações e dificuldades. Amados, quero desde já pedir a vocês desculpa aí pelo som, o vizinho tá com som alto, tem carros de som passando o tempo todo aqui na rua, mas foquem aqui, eu não posso impedir essas coisas, tá bom? E aí o Senhor, ele não responde a pergunta diretamente dizendo, sim, sou eu, não. Ele manda dizer, né, o que ele está fazendo, curando doenças, expulsando espíritos, concedendo visão aos cegos, enfim, ele manda dizer isso. Então ele respondeu aos mensageiros, versículo 22, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, ou seja, ele diz assim, mostrem os sinais, falem sobre os sinais para ele, porque tudo que o Senhor estava operando falava muito mais que 1000 palavras, né? E no versículo 23 ele diz, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E depois que os mensageiros de Jesus foram embora, como eu falei para vocês, Lucas ele não fala lá no comecinho que João Batista enviou seus discípulos, mas aqui também no meio dessa passagem, nós vamos conseguir entender que era com os discípulos de João Batista que Jesus estava falando. Então, o Senhor, depois que eles saem, o Senhor vai começar também a dar testemunho de João. Vai falar que ele era o mensageiro, que veio antes dele mesmo. Começou a dar bom testemunho de Jesus. Começou a dar bom testemunho de João Batista. Amém? E aí ele vai dizer assim no versículo 32. A que posso comparar os homens dessa geração? Com quem se parecem? E aí ele vai dizer, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejum e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Aqui o Senhor estava falando a respeito da dureza do coração das pessoas, daquela geração. Porque os sinais estavam acontecendo, João Batista havia sido enviado, um profeta de Deus. Jesus também estava ali naquele momento, né, que era o próprio Deus em carne. E as pessoas não estavam aproveitando aquela oportunidade. Não estavam, né, como uma criança que não aproveitou para dançar o som de uma flauta. Assim também aquela geração não estava aproveitando para se arrepender, tá? Depois nós vamos ver que Jesus ele é ungido por uma pecadora, nós também já conhecemos essa passagem. Ela vai, né, buscar o Senhor ali, naquele momento onde o Senhor está na casa de um homem de Simão, ali para comer, e ela vai derramar um... O versículo 37 diz, né, que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Aquele perfume era muito caro, aquele perfume era um conteúdo muito valioso, e ao invés dela querer vender ou fazer qualquer outra coisa, ela quis derramar aos pés do Senhor. Foi uma oferta, né, que representa a própria vida. Quando nós lemos esse texto, sabemos que para nós significa derramar o que nós temos de mais valioso aos pés do Senhor. No versículo 44 e 45 diz assim, em seguida virou-se para a mulher e disse, Simão, veste mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Tanto receber alguém e lavar os pés na casa da pessoa, né? Se eu recebesse, naquele tempo, alguém na minha casa, era de praxe lavar os pés do convidado. E também beijar, né? Ali era uma saudação.
Um beijo. E o Senhor falou dessas duas saudações que não fizeram quando ele chegou naquela casa, mas aquela mulher, olha só, era um fariseu, e o fariseu não se importou com essas coisas, mas uma mulher pecadora fez muito mais, né? Entregou algo ali valioso ao Senhor. Você não ungiu minha cabeça também com óleo, o Senhor falou, mas essa mulher derramou perfume aos meus pés. Aí o Senhor vai falar no versículo 47 e 48 sobre os muitos pecados que lhes foram perdoados, né? Porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco ama, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, né? Então o Senhor fala aqui da medida da misericórdia, porque ele nos amou tanto que nos perdoou, né? Não haveria perdão também se não houvesse amor. Por isso que o Senhor diz no versículo 48 à mulher: então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E ali começou mais uma vez aquele murmurinho: quem é esse homem que até pecado perdoa, né? As pessoas não entendiam que ele era o Filho de Deus, então ficavam assim escandalizadas todas as vezes que o Senhor dizia perdoar os pecados de alguém. E aí no versículo 50, o Senhor diz: Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. O Senhor poderia ter terminado esse texto com qualquer outra palavra, mas ele disse, a sua fé a salvou. Por quê? Isso aqui é até uma reflexão que me veio agora, de que ele poderia ter dito qualquer coisa, mas ele disse a sua fé. Porque, amados e amadas, para nós podermos entregar o melhor que nós temos, o mais valioso, né? Abrir mão da nossa vida, do nosso ego, das nossas emoções e desejos, para entregar ao Senhor, só se for pela fé. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos nos doar, nos entregar ao Senhor e abandonar aquilo que nos afasta dele, não é verdade? Essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe você.